sou a Etelvina Vaz, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Saúde em Suas Mãos. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui sempre para contribuir com o seu bem-estar, com a sua saúde, com entrevistas inspiradoras e orientações, dicas, para a gente zelar. Não é? E agora, nessa temporada 2026, uma temporada especial, Conexão IoT. Então, conta aí com a vocês aí acompanhando, compartilhando e vamos aí promover essa saúde e esse bem-estar. E hoje, uma emoção, uma alegria receber um colega tão jovem, mas tão especialista já, com excelência profissional, de uma responsabilidade já numa grande instituição, né? E algumas coisas incomuns, né? Que a gente fica aí, que a gente vai compartilhar aqui tudo que nós temos aí muito em comum. Então, aqui, Marcos Henriques, muito bem-vindo, uma gratidão aí, você está aberto aí sua agenda, seu tempo para estar aqui compartilhando conosco sua trajetória e sua excelência, bem-vindo. Eu que agradeço, doutora Etelvina, agradeço o convite, e nessa tarde de hoje a gente bateu um papo aí sobre ortopedia, sobre a vida, tem algumas coisas realmente em comum que a gente vai conversar aqui, e é isso, tentar levar um bate-papo bem descontraído, bem leve, esclarecer algumas dúvidas também. Isso. Então, vamos começar. Eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, como foi que chegou, né, a medicina, né? Porque, como foi essa escolha pela medicina e depois como foi que chegou a ortopedia, né? Sim, a história assim, eu não tenho nenhum familiar mais próximo médico, não tinha até então, né, na infância, meus pais não são médicos, Uhum, meu pai é zootecnista, minha mãe é formada em letras, uhum. e sempre foram cargos mais administrativos e tudo mais, mas o encanto pela área médica foi desde pequeno. E, assim, por ter sido um paciente de longa data da ortopedia, Sim, sim, inclusive sim. fui seu paciente em Garanhuns. Tá vendo como eu sou uma pessoa idosa? Já tenho Não, que é entendido, isso? né? Colega na minha frente Já, várias vezes na várias clínica que vezes. foi fundada por mim, não é? Lá em Exatamente. Garanhuns, né? Então, uma Queda de alegria, né? skate, jogando futebol e por aí vai, torcicolo. Fui algumas vezes, fui um grande cliente da sua clínica, inclusive. E pela área médica, era um encanto pela profissão, apesar de que nunca foi o que eu mais gostava de estudar quando criança, nunca foi biologia. Eu Sim. sempre gostei de resolver problemas, então era física, matemática. E daí vem, na verdade, o encanto pela ortopedia e para o trauma propriamente dito. Na, Sim. na faculdade já imaginava sim fazer ortopedia, por ser uma área cirúrgica, que é majoritariamente cirúrgica, Uhum. porém existe a clínica, Sim. exige um raciocínio rápido e exige que você resolva problemas. E eu É. sempre gostei de desafios. Sim. Gostando de desafio, o trauma, o quebra-cabeça, raciocínio Uhum. rápido e resultado muito rápido também, que é o que eu percebi. Eu acho que é uma área vasta de atuação, assim, existem Uhum. diversas especialidades dentro da ortopedia. Uhum. O campo de trabalho é muito bom e o que mais me chama a atenção é o resultado e satisfação do paciente com o resultado. Sim. Sempre gostei da área cirúrgica, mas na ortopedia eu via o resultado mais rápido e uma possibilidade de tratar complicações de maneira mais efetiva também. Também, né? Eu acho que eu me encaixo um pouco também nessa questão, assim, eu sempre fui muito objetiva. Sim, E de objetivos, né? E resultados, né? E rápidos, né? Então, essa isso. especialidade nossa, né? Isso. Tem uma Ela adrenalinazinha que faz parte, né? tem Que é gostoso. o estresse, né? É, E, Marcos, falando em estresse, assim, você que ainda é tão jovem, né? Digamos assim, né? Porque eu tenho quase a sua idade na medicina. Né? Eu sim, já tenho vou fazer 33 anos de medicina, você vai fazer 35 de idade. Então, assim, isso. o seu Isso. tempo de vida é meu tempo na De medicina. profissão, né? Então, como é que você encara assim, o desafio de ser tão jovem e já ter uma especialidade, né, tão impactante como é dentro da ortopedia, né? Sim, quem está nos assistindo, a ortopedia, a traumatologia já é uma especialidade e existem várias subespecialidades. E hoje a gente está aqui com uma subespecialidade que é trauma, Isso. né, e fixadores externos, que é uma especialidade extremamente impactante, já que a gente vive, né, nesse mundo que daqui a pouco a gente vai falar, né, dos Sim, sim. desafios que estamos vivendo, inclusive do Maio Amarelo. Mas aí, como é que você, assim, já tão jovem, né, como você encara de já fazer parte, né, de um grupo, de uma excelência como é o IoT, dentro do maior centro hospitalar do Norte-Nordeste? Como você encara isso? O começo eu confesso que foi um pouco difícil, porque aos 29 eu já era especialista em trauma. Já tinha concluído a minha subespecialização em trauma e alongamento.
fixadores externos. E o que dificultou muito no começo foi realmente esse impacto por parte do paciente, na maioria das vezes, pela pouca idade, talvez, Sim, que muitas vezes é relacionada à pouca experiência, né? sim. Sempre fui meio viciado em estudo, em conhecimento, nunca deixei isso de lado, sempre tentando me atualizar, mas o começo foi um pouco difícil, porque quando chegava o paciente no meu sobreaviso, certo, mas e O o médico, chefe? cadê O né? chefe Cadê vai dizer, não, o aí responsável, né? não sou eu que vou tomar conta do caso. Então, o ganho de habilidade para conseguir convencer o paciente exige muita segurança. Na verdade, eu tinha que me provar um pouco mais do que se Uhum. fosse um pouco mais velho para aquela situação específica, né? O começo, confesso que não foi dos mais fáceis, mas eu lidei super bem com isso. Sim, Perdi alguns pacientes, sim. isso é normal e tratava com naturalidade. Mas quando o Dr. Marcelo me convidou para fazer parte do grupo, pessoa que eu sou Uhum, muito grato, Dr. Marcelo, Dr. Enio, uhum, Alessandro me deu uma força gigantesca. uhum. O desafio era grande, que começava ali na porta da urgência. Mas desde o começo da residência eu sempre lidei muito aberto e muito tranquilo em relação a esses desafios da urgência Sim. e dar o paciente a confiança que o meu trabalho pode ser benéfico, Uhum. pode ser bom e vai ser efetivo. É. E graças a Deus, assim, as coisas andaram super bem. Hoje eu não tenho mais essa dificuldade. Sim. Com o tempo vai passando, querendo ou não, o nome vai se Você vai se consolidando no mercado, fortalecendo, né? você E fica eu acho forte, que é boas indicações, colegas. como até como mulheres também, né? Sim, sim, Já teve um episódio, né? Um dos nossos episódios anteriores foi bem interessante, porque foram duas mulheres ortopedistas, né? Porque sim, também é uma área muito masculina, então eu fui a terceira, né? sim. De Pernambuco. Então tem esse conceito, né? E às vezes não querer ser tratada, às vezes, por uma mulher e Sim. por uma pessoa jovem, né? Gera essa insegurança. Isso vem mudando, né? Eu acho que eu percebo que eu sou preceptor da residência do Otávio de Freitas e da Santa Casa, e Uhum. hoje a gente vem percebendo que o número de mulheres vem aumentando. É. E há poucos anos tinha mais mulheres do que homens residentes no Otávio de Freitas. Uhum. Então, você vê que isso vem mudando e o que era muito restrito à mão e pediatria, hoje estão fazendo outras áreas, estão fazendo Sim, sim, joelho, é. estão fazendo até trauma, estão Sim, procurando é. trauma. Conheço Uhum. especialistas em quadril e coluna. Então, ainda bem que isso mudou. Então, certos Já tabus está estão aí para serem mais, quebrados, né? assim, já se mudou esse posicionamento, Sim, né? com certeza. Mas em relação, assim, essa coisa de estar, né, de sobreaviso, né? Como é que você administra esse estresse de você estar ali aguardando a qualquer momento ter que enfrentar um desafio, um impacto na vida de um paciente, o paciente, a família, né? O que aquilo saber que aquilo vai gerar, né? Todo um processo, né? Do paciente, da É, família, né? Como é que são você várias lida expectativas isso, que você né? tem que lidar, né? A sua, primeiro, com o caso que vai chegar. E você tem que definir muito rápido qual será a conduta, o Uhum, diagnóstico, o material a ser utilizado. Existe a expectativa da família. Doutor, e aí, eu vou ficar com alguma sequela? Dependendo do trauma, a sequela é inerente, mas você pode amenizar ou não essa uhum, sequela, a depender do seu tratamento, né? Então, assim, hoje a rotina do sobreaviso não é tão desgastante para mim, porque, primeiro, eu gosto muito do que eu faço, eu me uhum. nutro do meu trabalho, é uma coisa que eu tenho muito Sim, prazer em fazer. O fato de não ter filhos até então facilita. sim. Então, tem Questão um do pouco. tempo, O né, que tempo, eu já é tenho mais outra coisa para plasticidade, né? administrar, né. Agora você deve ter muita disponibilidade. Eu faço sobreaviso basicamente em toda a rede privada da cidade e quase Uhum, todos os dias. sim. E gosto disso. A administração do tempo realmente é um Uhum, maior desafio, mas o fato de ter que agir muito rápido, isso é o que eu acho mais interessante da área. E a expectativa da família, às vezes, é o mais difícil. Convencer o paciente de que aquele tratamento é o melhor. Quando é um tratamento definitivo, de imediato, é muito mais uhum, fácil. Mas o que eu vejo mais dificuldade é quando o paciente precisa ficar um pouco mais tempo internado em virtude de um fixador externo. Exemplo, uhum, acidente automobilístico, fratura exposta, uhum. controle de danos, não posso fazer o tratamento definitivo pela gravidade do trauma exposto, tem que passar um tempo internado com fixador Uhum, externo. E olhar aquela ferraria do lado de fora, uhum. famosa gaiola, aqueles pinos e tudo para fora, Os é, ferros, né, os ferros, é muito chocante, expostos, né? né. É chocante para a maioria das pessoas, Uhum, pelo desconhecimento ou pelo medo, né? E aquilo sim. ali vai me deixar sequela, eu vou ficar com isso o resto da vida. Uhum, E isso é necessário, sim, uma habilidade social um pouco maior, mas
você dando segurança do que vai ser feito e qual vai ser o passo a passo da história do tratamento daquele paciente, fica mais fácil. Então, hoje é relativamente tranquilo e, repetindo, o fato de não ter filhos até o momento facilita um pouco a minha questão de horário. Já durmo um pouco por natureza, então... Certo. É porque, na verdade, né, a ortopedia ela é uma especialidade assim tão séria e tão impactante, né? Porque tem muitas urgências, né? E urgências não tem muito tempo para fazer o planejamento. Sim. Você tem que agir naquele momento, né? E já ter todo um direcionamento, né? E lidar com essas emergências, né? E a gente, né, inclusive estamos, né, agora no Maio Amarelo, que é esse mês de consciência de que chamavam de acidentes, agora é sinistro de trânsito. Exatamente. Mas vamos falar, né, no que seria a palavra acidente. Acidente é uma fatalidade, É uma né? fatalidade. Mas, infelizmente, o que a gente vive hoje, né, em Pernambuco, no Brasil. Recife, nós temos o prêmio, né, de ser o pior trânsito do Brasil, né? Proporcionalmente é o pior, com certeza. E a gente vê que tem as estradas, tem algumas coisas ruins no nosso país, tem. Mas a gente sabe que 90% dos acidentes de trânsito são evitáveis. Então, não é acidente. É negligência. Também. É descuidado, Também, né? também. A gente vê nas estradas as ultrapassagens. Se a gente for ver, a grande maioria dos acidentes, os sinistros, eles não são acidentes. Acidente seria uma fatalidade, estourar um pneu, uma intercorrência. Mas a gente vê que 90% são irresponsabilidades, né? E as pessoas não pensam nem em si, né? Porque o carro, né, é uma ferramenta desenvolvida, né, maravilhosa, fantástica, né? E contribuiu muito para o desenvolvimento da humanidade. Mas ela é uma arma. Sim, sim. Você mata e morre. Sim. Através dela. Então, assim, existe uma responsabilidade muito grande, não é? O que eu vejo é que existem aqueles fatores evitáveis e os não evitáveis. Você pode controlar e o que você pode controlar. O que a gente lida muito de cara na urgência são os acidentes, principalmente decorrentes de motocicleta. E a gente cansa de ver por aí o pessoal andando descalço, de short, com a sandália muitas vezes no retrovisor. Não sei se é para proteger o retrovisor de alguma coisa. Sim. Eu não entendo aquela sandália ali. Então existe algum capacete pendurado. O capacete no cotovelo é um excelente cotoveleiro. Então não faz muito sentido. Existem as leis e a gente deve segui-las. As leis de trânsito, principalmente. Principalmente um veículo que você não tem uma proteção adequada na sua frente. Então, se você puder controlar os seus fatores, logicamente, existem situações que você estava completamente correto. Chega um carro e pode dar uma trancada, pode bater na sua lateral, mas os fatores podem ser minimizados se você estiver obedecendo às leis. É o uso do capacete, é obedecer sinalização, é o uso de um calçado adequado para pilotar uma moto. Mesma coisa com o carro, cinto de segurança e por aí vai. A perna não é feita para ficar no painel. Para quem está, inclusive, como passageiro. Perna é para ficar no assento da perna. Às vezes, do banco da frente, a gente já melhorou muito. Né? Segurança, há uns anos atrás, não tinha essa. Hoje as pessoas já estão colocando, né? Tanta campanha, né? Já foram colocados. Sim. Mas eu acho, assim, que a gente precisa ter essa consciência... Esqueci aqui o celular. Então, a gente precisa entender que não é normal o que nós estamos vivendo. Não. Do trânsito. E o mais grave... né? São vidas perdidas, famílias destruídas. Sim, sequelas irreversíveis, né? Sem contar com a morte, tratamentos longos, complicados, e o que eu percebo, assim... E a juventude, porque a maioria desses acidentes de moto é na faixa etária, 76%, eu acho que a estatística é de 20 a 29 anos. Pessoas jovens. E o que eu percebo é que nesses 6 anos de trauma, assim, a gravidade e a energia do trauma ela aumentou muito. O que antes era um trauma muito restrito ao ambiente público, ao ambiente SUS, hoje a gente vê no privado com frequência. Então não é mais uma exclusividade daqueles traumas mais graves. Então isso significa que aumentou o volume aumentou também. Muito o volume. O volume, assim, a qualidade da fratura que se chega hoje decorrente de um trauma automobilístico, eu percebo que houve um aumento na gravidade e o volume também. Na quantidade e na complexidade. E na complexidade, exatamente.
Aumentou e aumentou muito. E isso é caro. É caro para o convênio, é caro para o governo, é caro para o sistema público de saúde. A sociedade, né? Nós Sim, pagamos por sim, isso, a sociedade de uma forma sim. geral, E é né? assim, uma tristeza. Se você poderia evitar um determinado acidente simplesmente respeitando a lei de trânsito. E você pode conseguir uma sequela irreversível. Né? Então, existem situações que a gente consegue deixar não igual, mas perto do jeito que Deus fez. Gosto de falar dessa forma. Igual é impossível, mas parecido a gente consegue deixar algumas vezes, mas às vezes não. Às vezes não tem Às vezes não conserto, tem né? muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Então, se a gente pode evitar, que evitemos. A melhor forma, né, de tratar, né, o trauma é evitando o trauma, Evitando o trauma, é se né? protegendo Se dele. protegendo. Então, vamos E a contar logo, gente pode ser sabe, e controlado. isso é possível, né? Sim, A gente sim, precisa, certamente. não é só o maio amarelo, né? Tem que ser o dia, O ano, o a ano, vida, a vida, né? a No vida amarela. amarelo, para justamente, né? E me fala um pouquinho dessa especialidade, né? Porque para as pessoas entenderem, né? O que é o ortopedista especialista em trauma? É um Como é fator de isso, né? confusão. Porque assim, a ortopedia, né? A especialidade é ortopedia E e traumatologia. traumatologia. Aí, como é o especialista em trauma dentro da ortopedia e da traumatologia? Exatamente, porque assim, hoje a residência ela compreende tanto as doenças ortopédicas, são as doenças articulares, as musculotendíneas e por aí Uhum, vai, e a traumatologia, que é a ciência que estuda o trauma, as sim. fraturas propriamente ditas, né? Uhum, E cirurgia ortopédica do trauma é uma área de especialidade aprofundando justamente o estudo das fraturas. Então, a gente acha que não, algumas pessoas também acham que não, mas o trauma evolui muito e é impressionante, assim. Todos os anos eu faço 2, 3 cursos, pelo menos, dentro da área do trauma, cursos uhum, master, além dos congressos, que sempre se mantém atualizado. Então, existe a especialidade só daquele cara que resolve as fraturas, com exceção da coluna, mas uhum. todas as outras, Porque e a fratura de coluna vai para o especialista de especialista em coluna, coluna. porque é uma área Isso. mais Isso. Agora, a complexa, fratura de né? pelve, acetábulo, do ombro, do braço, da perna, joelho, pé, todo especialista de trauma, em tese, é para ser tratado. E não só o trauma agudo, mas a sequela do trauma. Sim. Então, consolidação viciosa de uma fratura Para o pessoal de entender, tratamento consolidação conservador. ociosa é que consolidou não Isso. adequadamente, É a né? natureza cola, mas não estava no alinhamento, comprimento e rotação adequado. Então a gente precisa corrigir Fazer. isso. Então a correção das deformidades, sequelas de trauma, infecções, sequela de trauma, perda óssea, a não consolidação, que as fraturas, nem todas elas são obrigatoriamente, vão evoluir obrigatoriamente para uma consolidação. Pode não consolidar. Não colar, A traduzindo não aqui para as união, pessoas, né? não colar, não forma aquele calo, né? Uhum, Então é o que chama de pseudartrose. uhum. Pseudartrose é a não união. Não Sim, colou, fez uma falsa articulação e a gente tem como reverter aquilo, a gente tem sim, como fazer com que cole. certo. Mas é necessário uma abordagem cirúrgica em algumas Uhum, vezes. sim, Então, assim, é a ciência que trata do trauma agudo e da sequela deles. Não é aquela. Existe uma máxima que no meio se fala, não, aquele desmantelo que ninguém consegue resolver, manda para o especialista de trauma. Não é bem assim. A gente consegue operar sim, também sim. fraturas mais Mais simples. simples, né? São Ainda bem que todas, né? existem as mais Ah, simples, mais né? simples, né? Porque se fosse só de bronca, aí não tem como sobreviver. É. Mas E no caso, então, a especialidade, né, do trauma, né? E a especialidade de fixação externa. fixação externa e alongamento ósseo. As duas andam de maneira muito de mão dada. Porque muitas vezes a sequela do trauma é tratada com fixador externo. Sim. E, Algumas inclusive vezes as não. fraturas na própria urgência, né? Uma Na fratura própria urgência, exposta, sim. O que controle você de já ouviu, danos, o né? controle de danos, normalmente é aquela fratura exposta, tá o osso lá exposto no meio da rua, no meio da fazenda, tá muito sujo, tá muito contaminado, não é interessante que se faça o material de Tem que implante evitar a definitivo. infecção para depois fazer o tratamento cirúrgico. Isso, exatamente. Definitivo. Aí Isso, se para fazer coloca o o fixador definitivo. externo provisório. Agora esse fixador de urgência não necessariamente precisa ser um especialista de trauma para se colocar. Qualquer Sim. ortopedista, traumatologista pode colocar esse Uhum. fixador externo como Sim. urgencista. Mas a especialidade de fixação externa e alongamento ósseo, aí já é outro modelo. Que é necessário sim um conhecimento extra para conseguir fazer um alongamento com uma sequela de uma infecção que evoluiu para osteomielite, que é a infecção Uhum. dentro do osso. Aquele osso não é sadio, a gente tem que ressecar. E se tirou o osso, vai ficar sem nada ali? Não. A gente consegue fazer com que ou o osso cresça ou Uhum. que o osso transporte. Então é possível fazer, entre aspas, o osso crescer.
Sim. e corrigir deformidades também, de Uhum. maneira progressiva. Porque quando é uma correção aguda, a deformidade tem que ser pequena. O grau de desvio da deformidade pequeno. Dessa forma, agudamente a gente consegue. Se for uma deformidade muito grande, se fizer de uma vez, vai lesar outras estruturas. A senhora, Uhum. como especialista de mão, sabe muito melhor que eu. O nervo não aguenta esticar muito. Sim. Contraturas tendíneas também não. Uhum. Então isso tem que ser de maneira lenta e Lenta, progressiva. né? E com fixação externa a gente consegue dar essa correção de maneira progressiva e muito bem acompanhada. Uhum. Porém, exige não só uma curva de aprendizado, a técnica é um pouco mais exigente Uhum. e paciência. Não só Sim. da parte do profissional, mas principalmente do paciente, que o tratamento normalmente é um pouco mais lento. E tem muito conhecido, né, na época na Rússia, né, o Elizarov, fixador de Lizarov, né, isso. também teve um impacto muito grande também, né, dentro da Isso. ortopedia, né, Sim, e sim. as técnicas cirúrgicas evoluíram muito, né, Bastante. as placas, As cada dia hastes. hoje, né, as hastes estão, né, e tem acho que quando eu terminei medicina, acho que a haste de fêmur, que se usava para as fraturas de fêmur, acho que era a haste de De Kunter, Kunter. né, que inclusive foi desenvolvida na época da Segunda Guerra Mundial, porque as guerras, né, elas têm um lado muito negativo, mas tem um lado positivo, De né? evolução da medicina, com Porque certeza. tem que criar ali naquela urgência Uhum. coisas técnicas novas e mais resultados, né? A própria Sim. a Sociedade Americana de Mão, né? A especialidade de mão surgiu Segunda Guerra Mundial. Então as guerras trazem essas inovações Sim. dentro da medicina. E hoje, assim, numa urgência, vamos falar do Real Hospital Português, que é a instituição que nós fazemos parte. O que te chama mais atenção em termos de urgência, assim? O que é que te angustia mais no que você recebe? As fraturas expostas, elas têm um potencial de gravidade muito grande, né? Pelo grau de contaminação, risco, de todas essas complicações que a gente falou, consolidação viciosa, osteomielite, pseudartrose, são complicações possíveis nas fraturas expostas, em qualquer fratura, na verdade, mas nas expostas um pouco mais, a Uhum. probabilidade. Porém, acho que as duas maiores angústias do especialista de trauma são as lesões da pelve, as lesões da bacia, o open book, né, o livro aberto, que gera uma instabilidade muito grande para o paciente e aquilo ali a gente tem que atuar de imediato. E o Senão... risco de vida, né? Porque as das Exatamente. hemorragias, né? E a hemorragia, na maioria das vezes, não é decorrente de uma lesão exposta, mas é intracavitária. Então, o paciente está sangrando para dentro da barriga, o que é um problema. Né? Então, as lesões da pelve, as lesões instáveis da pelve, Uhum. normalmente são traumas de altíssima energia, Nos acidentes, né? A maioria, automobilísticos, né? a Os esmagadora maioria, para não falar a totalidade. Uhum. E as amputações traumáticas, né? Que ainda existe. Lesões por esmagamento, por empilhadeira, por trator e por aí vai. Porque pode não até haver a fratura propriamente dita. Mas pode ter uma lesão tão grande de músculo, de partes moles que a gente fala, Que que o a membro não é mais solução viável. tem que salvar a vida, mas Tem que perder salvar o a vida membro, e né? perder o membro. Então, assim, logicamente, a gente sempre tenta preservar. Mas se preserva quando existe uma possibilidade de função para aquele membro. Né? Uhum. Não adianta preservar algo que não vai ter função também, que vai pôr em risco a vida do paciente. Mas esse eu encaro como os dois maiores pilares que põem em risco a vida do paciente. O terceiro pilar seria a fratura do fêmur proximal do idoso. Então, Sim. a famosa fratura do colo do fêmur, da cabeça, as transtrocanctéricas, que necessitam sim de uma abordagem definitiva o mais rápido possível. Aquela janela de 24, 48 horas tem que ser o ideal. É o mais Sim. preconizado hoje no trauma geriátrico, no mundo todo. Então, assim, eu acho que isso é o que necessita de uma abordagem, um raciocínio e uma efetividade de tratamento mais rápido. O restante a gente, a depender, consegue um pouco mais de tempo, não tem para que Uhum. tanta pressa, tanta agonia. Mas lembrando que toda fratura é uma urgência. E Toda, tem as expostas, né? Ainda mais mais ainda. aí, né? Mais ainda. Mas o que é mais importante para quem está nos acompanhando é que tudo que a gente está falando aqui, né? Das fraturas, das complicações de fraturas, está em nossas mãos, né? A gente Sim, justamente evitar que essas fraturas aconteçam, né? sim, Os acidentes de trânsito, a grande maioria é evitável. sim. As fraturas de colo de fêmur também, porque a partir do momento que a gente evite que a pessoa tenha osteoporose, aquela fratura não vai acontecer. Então, tudo é muito mais simples se a gente atuar antes que as coisas aconteçam, Prevenção, né? né? A prevenção, né? Prevenção. Que a medicina ainda está muito no tratar as sequelas, isso é educação, Sim, né?
Acho que quando eu era criança, eu acho que não tinha essa coisa de cinto de segurança. Não tinha essa coisa, né? Mas aí foram feitas tantas campanhas que hoje todo mundo entra no carro e coloca o seu O cinto de carro já avisa, segurança, ele né? apita, né? Não é? Então, houve essa evolução. Então, eu acho que a gente precisa investir mais nessa questão da educação e da Concordo. prevenção, porque depois que a gente passa, né, por uma fratura, por uma coisa assim, um tratamento longo, né? Porque a ortopedia, por Sim, melhores técnicas que existam, o tempo de você estar ali, ter que parar a sua vida, parar seu movimento, né? Perder o que mais tem a de independência. precioso, né? A sua liberdade de movimento. Então, por menor tempo que seja, mas vai ter um tempo ali de repouso para que tudo se Sim, recupere, né? sim, Então é desafiador, né? Não, com não certeza. só para o paciente, mas como para a família, né? Sim, sim, a família muitas vezes tem que se planejar inteira, né? Aconteceu com minha avó, exemplo assim. Minha avó, ela fraturou o fêmur proximal com 99 anos. Vai Sim, fazer 102 esse ano, graças a sim. Deus. Mas foi operada, tá bem. Isso, assim, é necessário uma força-tarefa, é uma operação em conjunto, né? Uhum, Aquela velha história do cuidado multidisciplinar. Para o uhum, paciente idoso, mais especial ainda. Então, hoje, assim, puxando um pouco mais agora para o trauma geriátrico, já é uma tendência que o paciente ele tem que retomar a atividade que ele tinha antes do trauma. E é possível. Não sim. é para ter medo de quando tem indicação de tratamento cirúrgico realizar. Uhum, E se não se tinha prevenção antes, que se tenha a partir de agora, porque podem vir novos traumas a partir daí, né? sim. Então, a prevenção é importante em tudo. No carro, eu peguei essa época que não era obrigatório o cinto de segurança. Uhum. Não era de jeito nenhum cadeirinha para a criança no banco de trás. É. Já teve muita discussão, é virado para frente, é virado para o banco, como é que funciona, até qual idade pode ser Sim. utilizado, né? E você falou agora em criança. Fala um pouco da questão do trauma em crianças, assim, o que é que chama É, mais atenção nessa ainda faixa pego etária? bastante. Com a criança, o evento chega a ser até engraçado, porque tem uma criança meio atentada. Eu acho maravilhoso, é muito engraçado, mas às vezes quando exagera na dose, levam aquela quedinha num brinquedo, um pula-pula, alguma Uhum, coisa do tipo. A maioria das lesões não necessita de um tratamento cirúrgico propriamente dito, mas é necessário sim um tratamento ortopédico. sim. Então, aquele gesso que eu usei, que a senhora passou pra mim quando era moleque, levei uma queda de skate, por aí vai Sim. no cotovelo, pode ter uma Ainda. fratura em Uhum, galho verde. São fraturas normalmente mais simples, mas uhum, que exigem sim atenção e exigem acompanhamento e cuidado. Não é porque é criança que só vai ser gesso. A uhum, gente pega muita situação de ser necessário o tratamento cirúrgico. Tali Rolim, Zaira, grandes colegas lá do IoT, Locatel. uhum. A gente discute muito, assim, principalmente os traumas do cotovelo da criança. Várias vezes fui Sim. acionado no sobreaviso para no português chegar, ter que operar aquelas fraturas supracondilianas, As sabe? Do famosas cotovelo. fraturas de cotovelo que deixam sequela, né? Isso. De braço em radiola, né? Que as pessoas conhecem, né? Não Exatamente. sei se alguém já lembra de ter algum caso, né? Eu lembro de um primo, acho que bem distante, ele, isso há muitos anos atrás, não tinha acesso a ortopedistas Sim. no interior, né? Eu sou do sertão, né? Terra da minha Você, mãe, terra da nossa das nossas. família, né? Porque você Exatamente. tem um sangue brito, né? Isso, exatamente. Minha avó era Brito, minha mãe era Brito, então assim, além de ser, você já ter sido super, você já foi meu paciente, é meu Isso. sócio, já, e ainda é parente meu. Então É assim, parente eu ainda. disse a vocês que hoje esse podcast ia ter muita coisa em comum, né? Ortopedista, tudo de OT, né? Tratei dele Em como Garanhuns. ortopedista na minha clínica, na ortopedia e ainda é da família Brito. Então assim, Exatamente. esse contexto familiar. Mas, voltando assim, como é importante que a gente saiba que existem os especialistas, né, Isso, na isso. área, né, as fraturas que a gente estava falando, né, da sequela do braço de rodiola, né, que é gravíssima, né, acho que é uma É, das fraturas mais sérias em criança, né? é É fratura difícil, aqui, minha né? gente, é aqui, é no nível de cotovelo. Chama-se Exatamente. fratura supracondiliana. Claro que tem ela mais grau 1, 2, 3, Isso. mas pode fazer uma síndrome compartimental, que a gente Pode, chama, né, que é a pode. É uma sequela, né? urgência ortopédica, né? E assim, é uma lesão que, quando não bem tratada, deixa uma sequela. E essa sequela, Uhum, para você reverter o braço de radiola, é uma consolidação viciosa, uhum, normalmente invário, e tem uma deformidade rotacional, que a criança não vai conseguir esticar o cotovelo dessa forma ou dessa forma. uhum, Fica com o braço dessa forma. uhum. Então, é uma deformidade que é muito difícil de você reverter quando o paciente está mais velho. Sim. E a cirurgia é muito maior.
inclusive. Então, exige uma técnica. Então, os especialistas em pediatria, em ortopedia pediátrica, nós do trauma, eu particularmente fui do Otávio de Freitas, e a formação do Otávio tem muita criança. A gente Sim. O lá perfil de operava lá, né, muita da criança, instituição, né? muito. E supracondiliana é uma coisa que enche o quadro lá do teto ao chão diariamente. Então, é necessário um cuidado maior. Então, tem que ser muito criterioso na redução. Redução é alinhar, botar Sim. o osso de volta para o lugar. Da redução e a passagem dos fios quando necessário. Uhum. Não é toda supracondiliana também que o tratamento é cirúrgico. Pode também ser conservador. Sendo conservador, o acompanhamento muitas vezes é semanal. Tem que ser semanal, né? Porque Semanal, dentro de pode uma desviar. semana, né, aquele ossinho que está no lugar, que a gente chama de desvio, ele desvia, né? Então tem Isso. que ter realmente esse acompanhamento muito de perto, né? Bastante. E às vezes até a ortopedia, ela não é às vezes tão valorizada, né? Existem as Infelizmente. outras especialidades, né? Neuros, cardiologistas, às vezes, né? São mais importantes, né? A gente tem isso na faculdade, né? É, muito. Até a gente Que tem aquela fama que não estuda, inclusive, não, né? ortopedista não estuda, não. Certo. Aí eu digo, o ortopedista ele é importante, até a hora você precisar de um. É verdade. Né? Porque É assim, verdade. se a gente, como você falou, né, da questão da sua idade, né, você é tão jovem e assumir um caso complexo, então um médico tão jovem vai ter a capacidade de fazer, né, mas tudo isso, a gente só passa confiança quando a gente tem confiança. Exato. Então, eu também fui muito disso, né? Muito jovem a assumir plantões e emergências. Mas essa menina que vai cuidar de mim, né? Eu, com 27 anos, 26 anos, dava plantão, acho que na época, no Memorial São José, na urgência do Memorial São José, e disse, essa menina que vai me atender, essa garota, né? Então, assim, a gente tinha isso. Mas quando a gente tem essa dedicação, esse aprofundamento nos estudos, na técnica e essa dedicação, e principalmente eu acho que a gente tem essa paixão, né? Sim. Esse amor pelo que a gente fundamental, faz, fundamental. né? Porque isso eu acho que é o mais importante, É. né? Então não importa se é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, se, né, a gente tá ali, né? Pronto para socorrer a pessoa, né? E Certamente. a ortopedia, ela é muito gratificante, porque quando acontece o trauma, né, o paciente está com muita dor, né? A ortopedia é doloroso, né? Então Sim. você tem uma fratura, né? E a deformidade, né? Ela é Choca, né? muito. Eu lembro assim um fato bem interessante. Acho que foi aquela luta de Anderson. Anderson Silva, uma fratura da Que tíbia. ficou ao vivo Sim. ali, todo mundo viu aquela fratura de perna, né? E na época eu era professora de ortopedia e traumatologia da UPE, né? Daqui Sim. da Universidade de Pernambuco. E aí todos os meus alunos, né? Disse, qual é o tratamento, né? E eles, haste, bloqueada, digo muito bem, né? Que também evoluiu muito a questão Sim, sim. das Os fraturas, implantes, com né? certeza. Então, assim, a ortopedia, a traumatologia, como todas as especialidades, não tem uma menos importante, nem uma mais importante, né? Todas são, né? Exato. É uma pena, assim, porque é muito a nível nacional isso. Se você for para a Europa, principalmente, e inclusive Estados Unidos também, isso funciona muito bem. Na Colômbia, que já tive a oportunidade de conhecer serviços de ortopedia lá, o ortopedista, inclusive, está entre os melhores remunerados e reconhecidos, talvez. Seriam os ortopedistas nesses lugares. E os do trauma. E aqui é completamente o inverso. É o menos. E o do trauma, então, minha Nossa Esse Senhora. não tem, Esse só aí trata de fratura, não só faz mais trata de nada. fratura e por aí vai, só sabe fazer isso. E essa fama aí é decorrente, eu acho que essa cultura também, ainda bem que vem mudando. Como eu tenho esse contato com o residente desde cedo, o que eu brigo muito e tento bater muito é a questão comportamental. E a questão científica também. Então, a cobrança científica de estudar, que eu acho que é um paradigma que tá para ser quebrado dentro da nossa especialidade. E espero bons ventos aí para frente. Deu uma melhorada, né? Mas você falou agora em estudo, diz aí o que é que você aconselharia a hoje quem está querendo fazer medicina, quem está estudando medicina, que está querendo, inclusive, né, entrar na área de ortopedia e traumatologia, qual seria o conselho que você daria? O que eu vejo hoje, assim, recentemente houve um boom, né, de universidades médicas, o que, isoladamente, não acredito que seja um problema. O maior problema é a qualidade do que está se formando. Então, se você está entrando com a visão mais mercantilizada da medicina, eu sinto muito. Você vai quebrar a cara, porque a realidade hoje é outra.
Então, o mercado está mudando. O que eu recomendo é, tenha muita certeza do que você quer fazer. Você precisa dar certeza absoluta que quer trabalhar com área médica. Para isso é necessário que você lide com pessoas na esmagadora maioria das vezes. É necessário que você tenha relações interpessoais com pacientes e com colegas. Então, o bom relacionamento talvez seja uma das principais dicas, entre aspas, que posso dar. Além disso, se o mercado está inchado, é necessário que você se capacite cada vez mais. Então, muito cuidado com a facilidade do acesso à informação. Hoje em dia está recheado aí de inteligência artificial, de resumos de cursos e tudo mais. Faço parte de curso, dou aula em curso também, mas eu sempre digo aos meus residentes, tem que estudar por bibliografia padrão. Tem que pegar o livrão, seja ele digital As ou referências, né, que a gente mas tem. tem que usar. Você não pode se basear no resumo que alguém fez para facilitar o teu acesso a uma prova. Isso para tu fazer uma prova, beleza. Para tu se formar como especialista da área que tu queira fazer, eu não acho que seja o ideal. Tem que ter aprofundamento, né? Você tem que abrir sua mente para realmente saber como estudar, porque tu fez a especialidade, fizesse aí a tua primeira residência, depois tu vai fazer uma subespecialidade. Aí vai estudar por resumo também. Então vai ser um especialista de resumo, tanto da primeira como da segunda formação. Não acho que é o melhor caminho. É necessário, sim, uma dedicação acadêmica constante, tá? A disponibilidade, e para quem vai fazer ortopedia, o que eu digo é, eu tenho viés, porque eu amo o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida, assim. Gosto bastante do que faço, tenho tesão de operar, tenho tesão de trabalhar como ortopedista, como especialista de trauma, porque é muito gratificante. Porém, o mercado da ortopedia, esse em especial, é que é bastante... É demasiado, ele é bem inchado. Tem que se diferenciar, Tem né? que trazer um diferencial. Tem que trazer um diferencial. Mas eu sou de uma teoria que minha mãe sempre me disse. Você fazendo as coisas da maneira mais correta, dentro da ética e da moral, a consequência boa vai vir. Você não precisa pisar em ninguém, você não precisa passar por cima de absolutamente ninguém. Construa boas relações, não acumule conflito e só se dedique. A coisa, ela invariavelmente vai acontecer na sua vida. Palavras sábias, né? Como Demais. nossas mães, Demais, né? São sábias, demais, né? Já demais. são, né? Sábias, né? Demais. Então, maravilha. Quero aqui agradecer a presença, Marcos Henriques, dessa contribuição, né? É uma alegria, né, ver um jovem, né, já nessa excelência, né, nessa dedicação, né, e como ortopedista, né, já aí numa trajetória longa, né, mas se a gente voltar no tempo aí, vamos lá, 20 anos, você faria ortopedia novamente? Faria Certamente. trauma novamente? Trauma, faria a Universidade Federal de Pernambuco, faria Otávio de Freitas como residência, acompanharia o Dr. Daniel Campos como chefe de R4 da mesma maneira, para repetir as amizades, as amizades, os companheiros, os colegas de profissão que eu construí nessa vida, tudo da mesma maneira. Não me arrependo de absolutamente então, nada. Perfeito. Então, estamos alinhadíssimos, porque é essa mesma sensação. Eu não conseguiria imaginar fazendo outra especialidade. Nunca tive essa pretensão. Marcos Henriques, me diz aí onde é que a gente te encontra, redes sociais, a gente já sabe que, né, tem o Hospital Português, mas me diga aí, contato, rede social. Então, vamos lá. Eu atendo basicamente em toda a rede privada do Recife. Então é bem fácil achar o contato, a disponibilidade da nossa equipe. Nosso perfil no Instagram é @ortoinfecto, orto com TH. Você vai ver lá que não é só comigo, essa rede social é minha e do meu parceiro, meu irmão de vida, Dr. Daniel Barreto. Sim. E lá consegue todas as informações de todos os lugares que a gente atende, algumas aulas, cursos e tudo que a gente fornece. Então, estamos aí com todas as informações. Então, vamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast, com muita alegria. Esse grande colega, esse ex-paciente, esse parente aí, tudo isso com muita alegria hoje, esse programa. Então, aguardo vocês no próximo episódio. Saúde em suas mãos, Conexão IoT.